Boa noite, louvado seja Deus pela oportunidade que eu tenho de estar aqui com vocês. Desde quando a gente vai para um país onde não se existe a liberdade de pregação, não se existe a liberdade de evangelismo, a nossa convivência com essa rede de amigos, ela fica bem limitada. Não existe igrejas no Marrocos onde eu posso entrar e dizer, olha, estou entre amigos, estou entre irmãos aqui. Para vocês terem uma ideia, só antes de nós entrarmos na mensagem aqui, marroquino, quem nasce no Marrocos, não pode entrar em igreja estrangeira. Se entra, paga a multa ou vai para a cadeia. Se eu convido a pessoa para vir para a igreja, eu tenho o mesmo tipo de penalidade ali, ou posso até ser expulso do país. Evangelismo não é uma palavra que existe ali naquele país. Por quê? É proibido por lei também. O país, oficialmente, tem a religião dele, é o islamismo, e o cristianismo é apenas uma pequena parcela da sociedade, mas bem pequena, que não tem nem voz ativa em qualquer canto que for, no congresso ou em qualquer local. Então, é uma realidade muito diferente. A começar pela língua, Quando eu fui para lá, eu e minha esposa, nós não sabíamos nem pedir um pão. Íamos na padaria, e lá é bem comum as pessoas venderem pão, mas a gente não sabia se podia fazer algum sinal com a mão, ou se podia pedir, de que maneira que podia pedir e tal. Foi bem complicado. Mas louvado seja Deus, porque Ele tem abençoado a gente, e temos aprendido a língua, temos trabalhado ali para ajudar as pessoas a melhorarem de saúde, melhorarem o estilo de vida delas também, e também mostrar um pouquinho do caráter de Deus através da nossa ação ali, Meu filho nasceu no Marrocos, tem 1 ano e 8 meses, ele, Minha esposa, já sou casado, graças a Deus, há quase 10 anos, e louvado seja Deus pela companheira que Ele me deu, por essa jornada aí que nós estamos trilhando junto, Ela não pôde estar aqui hoje, está grávida também, está em casa ali na casa dos pais dela. Mas eu vou contando um pouquinho mais da experiência ali no Marrocos, à medida com que eu vou comentando, que eu for comentando aqui sobre o livro de hoje. Esse título, No Deserto, pode parecer meio estranho acerca do título do livro que nós estaremos estudando. Mas eu descobri que nessa série que vocês estão estudando aqui a cada culto, dos livros da Bíblia, vocês já passaram por Gênesis, por Êxodo, já passaram por Levítico, agora chegamos no livro de Números, e vocês vão seguir adiante aí. Nesse livro, nós vemos que o nome de Números, ele foi dado por causa de 2 contagens que foram feitas dentro do livro de Números. Uma no capítulo 2, no capítulo 1, na verdade, que faz ali, Deus manda contar quantas pessoas havia com a idade suficiente de poderem ir para a guerra, 20 anos para cima, e depois, quase no final do livro, se faz outra contagem para saber quantas pessoas existiam ali. Para minha surpresa, de homens foram quase 600 mil pessoas. Bastante, Mas isso só os homens aptos para a guerra, de 20 anos para cima. Fora as mulheres, foram as crianças, os adolescentes, os jovens. Então, juntando tudo ali, poderia-se dizer que teria quase umas 2 milhões de pessoas ali. Bastante gente. O livro possui 36 capítulos, não é um livro pequeno. E não é só para os matemáticos, apesar do número dele, do nome dele ser Números. Mas em hebraico, o nome dele não é Números. Sabia? O nome desse livro em hebraico significa No Deserto. No deserto. Por quê? Porque do capítulo 1 até o último capítulo, o que acontece? Narra a história e a experiência do povo de Israel no deserto, desde o Monte Sinai ali, até quando eles estão próximos de entrar na Terra Prometida. E tem algo interessante, o livro você pode dividi-lo em quantas partes assim você achar que encaixa na sua lógica, mas tem algo que diferencia bastante. Por exemplo, o livro de Números, até mais ou menos a metade dele é até o povo enviar os espiões ali, para a Terra Prometida. E todo mundo até ali tinha a chance de entrar na Terra Prometida.
Mas depois do capítulo 15, se eu não estou enganado, muda as coisas ali e nem todo mundo mais tem a oportunidade de entrar na Terra Prometida. Então, no começo do livro, a gente vê que a Terra Prometida era para todo mundo. Mas por causa da infidelidade ou da falta de fé, essa chance foi reduzida. E somente as pessoas de 20 anos para cima, para baixo, que poderiam entrar na Terra Prometida depois. Tem outra coisa também neste livro, que existe no livro de Gênesis, mas eu encontrei até no livro de Número, que nesse livro você encontra um animal falante. Né? No livro de Gênesis você encontra o quê? A serpente falando, né? Mas no livro de Número você encontra a jumentinha ali de Balaão. E só uma curiosidade, só a título de curiosidade. Lá no país onde eu estou morando, as pessoas, apesar de elas terem um livro sagrado, diferente do nosso, eles também creem em alguns profetas que nós cremos. E Balaão também é um deles, ou pelo menos a história dele é bem conhecida lá. Por quê? Toda vez que você escuta um jumento, né, fazendo aquele barulho, eu não vou fazer aqui porque senão vocês vão cair na risada, mas você sabe qual barulho que é. Eles dizem que ele está fazendo isso porque ele está enxergando um espírito. E ele está avisando que tem um espírito ali. Então eu fiquei pensando, muita gente não sabe que eles pegaram esse contexto aí da história de Balaão, porque muita coisa vem da Bíblia ali em que eles recolheram. Mas enfim, esse é um detalhe. Nesse livro também a gente encontra gente reclamando por causa de comida, e comida, e comida, e comida, reclamando. Né? Também vê gente reclamando por causa de água. Não tem água boa para poder beber. Mas é interessante que em toda necessidade, nós vemos ali o quê? Que Deus faz alguma coisa. Nós vemos até água saindo da rocha, e de rocha no Marrocos tem muito. Às vezes você anda centenas de quilômetros assim, e não existe muitas árvores. Uma ou duas. Pouquíssimas árvores e muitas pedras. Muitas e muitas pedras. E toda vez que eu olho para aquele local, eu lembro que Deus é capaz de fazer água sair da rocha. E não importa se o negócio é seco, espiritualmente falando. Deus é capaz de fazer rios ali, transformar a vida daquele deserto, né? E a gente vê também que tem gente reclamando dos líderes. Isso é antigo, hein? Isso é antigo, gente reclamando dos líderes. E não importava quantos milagres foram feitos através daquele líder. Né? Se Deus usou aquele líder para abrir o mar vermelho, para poder transformar um cajado em serpente, para enviar todas aquelas pragas para o deserto, as pessoas reclamavam mesmo assim. Deus, eu fico tentando imaginar, mas Deus é um grande pedagogo, Deus é um grande instrutor, porque desde cedo ele já avisava para o povo de Israel, olha, cuidado para vocês não se esquecerem de todos os milagres que eu fiz. Por isso que vocês devem, falando, né, através de Moisés, devem contar os milagres dos pais para os filhos e dos filhos para os netos, para que eles também não se esqueçam. Deus sabe que o ser humano pode se esquecer. Talvez até você também partilhe disso daí, né? Quantos milagres Deus talvez já não fez na sua vida? Quantas respostas de oração? Naqueles momentos, às vezes, que você vai a noite afora orando porque seu coração está aflito, sabe? Chorando até, talvez você não derrama lágrimas, mas por dentro do seu coração você não sabe que decisão tomar, se vai para um local, se vai para o outro, olha todos os pós e os contras e como que vai ser e tal. E aí você ora e Deus te responde pela misericórdia dEle. Mas aí passa-se talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aquilo vai se esquecendo, vai se juntando com todas as memórias do passado, vai encurtando, os detalhes vão se perdendo, e depois não tem nem história para contar. O povo de Israel sofria da mesma coisa. Imagina então 40 anos passados no deserto. Mas a gente vai ver o que isso deu, né? E a gente vê ali também que tinha gente acampando. Gente acampando. Quantos aqui já foram desbravadores? Olha só, Desbravador, né, um clube, né, de jovens que nós temos na nossa igreja aí, que ensina as crianças muitos valores sociais e espirituais também, e tem o dever também de servir a nossa comunidade, né? Quantos aqui lembram desse evento aí, que ocorreu em Barretos?
É. Tinha muita gente ou não tinha? Bastante, né? Diz ali que tinha por volta de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas é quase o tamanho da cidade que os meus pais moram lá no Espírito Santo, em Colatina. Tem mais um pouco, mas 100 mil é muita gente. A cidade onde eu moro hoje tem 700 mil pessoas. Mas 100 mil em um acampamento já é bastante gente, hein? Quais são as preocupações que você tem no acampamento? Médico, comida, banheiro, a temperatura, como que vai estar a temperatura? Vai chover, não vai chover, né? Tem barraca para todo mundo. E as sinalizações, aonde que eu encontro, talvez, se eu me machucar, aonde que é mais fácil para eu poder encontrar um médico e tal. Todas essas preocupações. Agora imagina o povo de Israel, no deserto, contado 600 mil pessoas ali. Quais eram as preocupações? E Deus se encarregava de todas elas. Né? Deus tem o Ceasa celestial, né? Ele enviava comida ali de sobra para o povo. Mas vamos ver algumas coisas aqui. Ali, só um detalhe que eu achei bem interessante, a disposição, é claro que isso é só uma foto que as pessoas tentam imaginar como que estava estruturado, né, as tribos ali, mas só para você imaginar, no centro do acampamento de Israel nós tínhamos o santuário. Ao redor do santuário você teria os levitas, né? As pessoas que estariam trabalhando no santuário, aquelas pessoas que tinham que carregar os utensílios, tinham que carregar as tendas, tinham que acender o foguinho lá que ficava dentro do santuário, ou seja, as pessoas que estavam ministrando dentro do santuário, eram elas que ficavam ali em torno daquela tenda. Deus pediu isso e no livro de Números ele diz para que o povo não sofra as consequências de transgredir. Transgredir o quê? A lei dele. Como assim? Todo israelita que tocasse ou entrasse em um determinado local do santuário que não fosse permitido para ele, morreria. E Deus, para evitar que isso acontecesse, colocou ali algumas pessoas para servir até como barreira, para que eles pudessem entrar e vigiar os perímetros do santuário também. É um Deus de ordem. E depois ele disse quais tribos deveriam ficar, em que lado e onde ficar. Quando eu vi essa informação pela primeira vez, eu comecei a perceber que na minha casa eu preciso ter ordem também. Com as minhas coisas eu preciso ter ordem. Porque Deus é um Deus de ordem. É um Deus organizado. Né? Não é de qualquer maneira que as coisas funcionam. E Ele deu essa disposição aí no capítulo 3, 2 e 3 do livro de Números. Olha só que interessante, né? E lá no Marrocos existem muitas mesquitas, né? Para quem não sabe, mesquita é o templo aonde os muçulmanos entram para poder orar, né? Cultuar ali. E geralmente elas têm uma torre assim bem alta. E lá no Marrocos, quando você não sabe muito a direção para onde você vai, você às vezes olha para o topo daquelas torres e aí você já consegue se localizar mais ou menos, né? O povo de Israel olhava para o centro do acampamento. O santuário ficava logo ali. No centro de todo o acampamento estava Deus. Eu fico... Só um insight, né? Deus estava talvez tentando ilustrar para eles que o centro da vida, não importa o que você faça, se você está trabalhando ali, se você está vigiando as suas ovelhas, como era o caso naquela época, se você está lavando a roupa, não sei. Você, quando olhar para o centro, você precisa enxergar Deus. Deus precisa estar no centro de nossa vida. Ele precisa ocupar um espaço especial ali. E como nós fazemos isso? Vou estar partilhando com vocês um pouquinho. Mas, dentro do livro de Números, existe algo também muito importante, o que nós podemos aprender sobre Deus, né? Primeiro, Deus pode usar animais e seres humanos para nos ajudar. Ou seja, a natureza está a serviço de Deus. Deus pode usar a natureza para nos ajudar. Segundo, Deus se ofende quando o ser humano prejudica o outro ser humano. É muito comum, às vezes, acharmos que ofendemos a Deus quando nós cometemos um pecado contra Ele.
Mas, na verdade, quando nós cometemos um pecado contra o nosso próximo, Deus também é não prejudicado, mas você fica culpado diante dele. Vou colocar essa palavra, você fica culpado diante dele. Por isso que é muito importante nós tomarmos cuidado no relacionamento que nós temos entre os irmãos, entre nós. Outra coisa, Deus escuta as reclamações dos seres humanos. Tenha cuidado com o que você e eu vamos reclamar para Deus, porque Ele pode escutar. Você lembra daquela história onde o povo estava reclamando do maná? Fala desse jeito, essa comida miserável que Deus deu para a gente. Fala desse jeito, esse maná. Ok, o que vocês querem comer? Queremos comer carne. Ok, fala, Moisés ficou pensando, esse povo está pedindo carne, não tem como providenciar carne para todo mundo. Deus disse, Moisés, eu que vou providenciar, eu que vou cuidar disso. E Deus falou, não vou enviar nem para um dia, nem para uma semana, nem para 15 dias, um mês inteiro eles vão comer. E comeram. E o que aconteceu? Depois começaram a morrer aí, intoxicados, né? Comeram tanto glutonaria que chegaram a morrer com aquilo. Então tenha cuidado com o que você reclama muito, né? Mas Deus é misericordioso também. Ele sabe quando você está apenas de cabeça quente aí e tal, e não é realmente aquilo que você quer. Outra coisa, Deus organiza o acampamento de israelitas, nós vimos, Deus pode guiar os seres humanos, e isso é real. Eu vejo desde 2018, quando Deus me converteu, até o dia de hoje, eu vejo a mão de Deus me guiando. Algumas vezes parece que eu estou assim, tateando assim no escuro, mas as promessas de Deus, elas dão força para nós. Sabe, elas me dão força, e elas dizem assim, siga adiante, mesmo que você não está enxergando, vá, e vai dar certo, e até hoje, graças a Deus, deu certo, né? Um rapaz que, enfim, 2012 me graduei, tinha um plano de ir para a Turquia como missionário, mas então não dei meu nome para ser chamado para trabalhar aqui no Brasil. Então, na minha lua de mel, descobri que não ia dar certo, as pessoas que iriam doar não poderiam mais continuar com as doações e tal. Descobri que o meu plano de ir para a Turquia como missionário em 2012, recém-casado, não ia dar certo. O que eu faço? Joelho no chão. E numa quarta-feira como essa, Deus respondeu a minha oração de um coração aflito e a oração da minha esposa. E fomos para a Bolívia. Fazer o quê? Estudar inglês. Mas na Bolívia se fala espanhol. Mas Deus, quando abre as portas, abre a melhor porta para você. E foi uma bênção estar ali na Bolívia, aprendendo o inglês e um pouquinho do espanhol também. Dali voltamos para o Brasil, para a UNASP, estudei mais um pouquinho, e Deus abriu as portas para que eu pudesse fazer um curso de saúde e evangelismo nos Estados Unidos. Eu tinha condição para isso? Não tinha. Eu dei risadas quando um colega meu me disse, olha, existe um curso nos Estados Unidos, você pode fazer e tal. Em 2013, eu falei, meu amigo, eu não tenho dinheiro para ir para lá. Muito menos para poder pagar um curso lá. Um curso não era tão caro assim nas moedas, mas eram $3.500 para cada um. Mas graças a Deus, minha esposa e eu ganhamos uma bolsa. E fomos, né? E pessoas foram entrando no nosso caminho, foram nos ajudando, foram nos auxiliando. E depois fui voluntário também na Serra do Cipó, em Minas Gerais, 1 ano e 7 meses. E Deus todos os meses providenciando para nós. E depois fui parar no Marrocos, 4 anos e meio estou ali quase, e Deus tem cuidado de nós. Louvado seja Deus por isso, né? E Deus providencia e guia a gente ainda. Deus providencia alimento, Deus providencia água. Certa vez eu estava no UNASP, e eu estava fazendo um tipo de trabalho, é um trabalho honesto, mas eu não estava mais me sentindo à vontade para fazer aquele trabalho por questões minhas e Deus. E aí eu falei, Senhor, o Senhor sabe, olha, minha comida está acabando aqui no armário e tal. A única opção que eu tenho é essa daqui. Mas o Senhor sabe que eu não estou mais tão confortável fazendo este trabalho. Por favor, se o Senhor quiser que eu continue fazendo esse trabalho, e o Senhor achar que não tem nada a ver, tudo bem, eu vou continuar fazendo. Mas se o Senhor achar que tem alguma coisa a ver eu fazer esse trabalho, faça alguma coisa antes das 9, porque eles estão preparando os carros e a gente vai sair. E aí eu me levantei daquela oração juntamente com a minha esposa, e eu vou te falar, em menos de 20 minutos o nosso telefone tocou. E alguém que não ligava para nós, simplesmente pegou o telefone na casa dele, lá no estado dele, e disse, olha, eu estou com R$600 aqui,
e pensei em depositar para vocês. Tá bom, me passa a conta. Passamos. Depois, seguinte, uma outra pessoa disse, olha, eu estou passando em frente ao banco aqui, me deu vontade de depositar uns R$100 para vocês. Tá bom. Naquela manhã, antes das 9, R$700 ali. O que eu levaria a semana inteira para poder conseguir. Eu agradeci a Deus. Deus responde às orações. Deus cuida. São todas as orações que Ele responde da mesma maneira? Não. Existem mais de 1000 maneiras de Deus responder uma oração. Se existe uma forma que você acha que Deus pode responder a sua oração, ou talvez você está passando por uma necessidade e você acha, olha, se aquilo não der certo, eu estou perdido. Deus tem mais de 1000 maneiras de livrar os seus filhos. Veja, Deus abriu o mar vermelho. Quando não tinha comida no deserto, Deus fez chover maná. Quando não tinha água disponível, Ele fez sair água da rocha. Poxa vida, se esse Deus é capaz de fazer isso na vida dos israelitas, será que Ele não pode fazer na nossa vida? E fica aqui a lembrança. De acordo com o Apocalipse, nós teremos que ter fé e depender deste Deus, até os últimos momentos da história dessa terra. E a nossa fé precisa ser desenvolvida agora. Então, outra coisa, o que podemos aprender sobre o ser humano? O ser humano reclama, é normal. O que o ser humano fala pode afetar alguém. Moisés perdeu a paciência por causa das reclamações do povo de Israel. É claro que não adiantava ele culpar o povo, né? Porque cada um tem que ter o domínio de si, mas colaboraram para isso também. E outras coisas mais. O povo também reclamou por causa da liderança, reclamava porque não tinha água. Quando as necessidades básicas não são supridas, aí você começa a ver quem é o ser humano. Eu me lembro no Marrocos, quando anunciaram que ia ter lockdown, que as coisas iriam fechar mesmo, tudo. Eu estava retornando de um estudo bíblico, e eu vi os supermercados assim, lotado, e me deu um aperto no coração. Eu pensei, será que vai sobrar alguma coisa para mim? E aí, graças a Deus, sobrou lá, né? A gente pôde comprar, armazenar um pouco lá, mas a gente começa a ver gente discutindo e brigando. Eu me lembro em Colatina, quando ocorreu um problema no rio lá, com a questão da Samarco e tal, a água não estava boa para se tomar. E ali a prefeitura enviava caminhões com galões e galões de água, né? E as pessoas tinham que fazer fila para poder pegar aquela água para levar para casa. Era um por família. Mas deu até morte. Gente esfaqueando o outro para poder pegar a água na frente do outro. Ser humano, quando as suas necessidades elas não são supridas, aí se revela quem a pessoa é. Bom, eu acho que o tempo também já está indo, né? Eu quero só dizer sobre a minha história, que eu tirei uma lição bem especial aqui no livro de Números. Balaão era um profeta de Deus, mas ele se corrompeu por um pecado chamado cobiça. E esse pecado, ele dá vazão a outros pecados. Mas a cobiça veio ali, bateu forte no coraçãozinho dele, e ele sabia que enquanto o povo de Israel fosse fiel a Deus, nada poderia derrotá-los, ninguém poderia derrotá-los. Então ele teve que pensar em uma forma em como derrotar o povo de Israel. Ellen White comenta que a pessoa mais debilitada e fraca, quando está de joelhos, orando a Deus, o inferno inteiro não tem poder contra aquela pessoa. Eu me lembro, dentro do meu carro, lá no Marrocos, eu estava comentando com um amigo que tinha problema com possessão, estava comentando sobre os 10 mandamentos, e naquele momento o rapaz ficou endemoniado dentro do meu carro. E eu percebi que ele ia ficar endemoniado, segurei a mão dele, e comecei a orar, comecei a cantar, comecei a orar, comecei a cantar, e ele começou a tremer, a entortar o rosto, a falar e tal, e eu segurando e cantando com eles. E são nesses momentos que você reconhece que você é nada. Aonde você sabe que se você tiver algum pecado não confessado diante de Deus, Satanás vai brincar com você.
Deus, Ele não pede para que você, olha só esse verso que bonito, filhinhos, é bom que não pequeis, mas se você pecar, o que que nós temos? Um advogado. Por que Deus fala que nós temos um advogado? Porque existe solução para o seu pecado. Deus pode perdoar você, e Ele quer perdoar você. Eu me lembro de um jovem que foi fazer um programa de vida saudável conosco lá na Serra do Cipó. Ele estava querendo resolver um problema na saúde dele, e ele estava seguindo o programa, tudo certinho, detox e tal, mas chegou um momento que ele, como diz aí, pisou na jaca. Fez algo que não deveria fazer, e estava todo triste lá. Mas qual é o princípio que Deus nos ensina? Filhinhos, é bom que não pequeis, mas se você pecar, tem o quê? Esperança. Arrependa-se. Eu disse para ele, rapaz, você errou aqui? Tudo bem. Bola para frente e começa novamente, né? Você vai conseguir vencer o que você está querendo vencer ali. Vai dar certo. E graças a Deus ele conseguiu atingir os objetivos dele. Balaão sabia que o povo de Israel tinha que deixar de ser fiel a Deus para poder derrotá-los. E o que aconteceu? Ele esquematizou alguma coisa ali e enviou convites para o povo de Israel irem ao acampamento dos outros povos e participarem de festas. Ah, não tem nada a ver, vamos ali participar daquelas festas dos vizinhos e tal, não tem nada a ver. Mas de pouco a pouco o que aconteceu? As barreiras que deveriam se proteger contra as tentações foram sendo quebradas. Como aquela velha história do sapinho que está dentro da panela e você começa a esquentar a água de pouquinho a pouquinho e o sapo morre cozido ali, né? A gente, olha só, aventuraram-se a ir ao terreno proibido e foram enredados na cilada de Satanás, iludidos pela música e dança e seduzidos pela beleza das vestes gentílicas, romperam sua fidelidade para com Jeová. Os israelitas não puderam ser vencidos pelas armas ou pelos encantamentos de Midian, foram presa de suas meretrizes. Tal é o poder que a mulher alistada ao serviço de Satanás tem exercido para prender e destruir as almas. Há muitos feridos derrubou e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Satanás bem conhece o material que você e eu somos feitos, né? Ele sabe como lidar ali com o nosso coração. Ele sabe, pois tem estudado com diabólica intensidade durante milhares de anos. Se você pensa que o Facebook e essas mídias sociais aí são espertas porque conseguem conhecer melhor você do que você mesmo se conhece, Satanás tem estudado o ser humano por milhares de anos, né? Quais os pontos que mais facilmente podem ser assaltados no caráter de cada um? E durante gerações sucessivas tem ele operado a fim de subverter os homens mais fortes, os príncipes de Israel, pelas mesmas tentações que tiveram tanto êxito em Baal-Peor. Davi, o homem segundo o coração de Deus, por uma única falha, manchou toda a história que ele havia construído. Quem imaginaria que aquele grande rei cometeria um pecado tão terrível como o assassinato e o adultério? E ele agora emprega os mesmos fatores que empregou há 3.000 anos atrás, por meio de amizades mundanas, pelos encantos da beleza, pela procura de prazeres, folguedos, festins ou bebidas, tenta ele a violação do 7º mandamento. O adultério é uma consequência da intemperança. A intemperança é o pecado que dá vazão ao adultério. E aqui eu fico observando, porque você acaba dando vazões às outras paixões animalescas também da nossa vida, né? Isso é perigosíssimo, porque, como diz a minha avó, né? Satanás, quando ele vem com sapatinhos de algodão. Ele não vem assim, gritando e falando, olha, estou chegando aqui para derrubar você da sua espiritualidade, quero acabar com a sua vida, destruir e matar. Não. Ele vem de pouco a pouco, vem disfarçado. E quando a gente menos espera, nós estamos como o barco, né? O barco, quando sai do porto, ele sai numa direção, mas de tempo em tempo as ondas vão batendo nele e ele vai se desviando do foco. E aí o capitão precisa vir e endireitar. Nós também estamos no mundo de pecado. É inevitável que as influências venham, os bombardeios e tal, mas pela graça de Deus, nós precisamos sempre alinhar o nosso foco, que é o céu, é a imagem de Deus. Mas enfim,
Satanás seduziu Israel à depravação antes de os levar à idolatria. Um pecado sucede ao outro. É uma corrente. Por isso que precisamos vigiar com os pecadinhos e os pecadões, né? Aqui é um conselho que nós devemos atender acerca do nosso relacionamento com as pessoas que não creem em Deus ou não são fiéis a Deus. Mas como assim? Eu não posso me relacionar com eles? Posso me relacionar com as pessoas que não temem a Deus quando eu quero fazer o bem para elas. Quando eu tenho claro, intencionalmente na minha cabeça que eu preciso fazer o bem para elas, espiritual. Caso contrário, meu amigo, não pense que Satanás está brincando em serviço. Ele não brinca. Se o céu fica alegre com uma alma que se converte, ele dá risadas quando uma se perde. Né? Os seguidores de Cristo devem separar-se dos pecadores, procurando sua companhia apenas quando há oportunidade de fazer-lhes bem. Nunca seríamos demasiado decididos em evitar a companhia daqueles que exercem influência para desviar-nos de Deus. Ao mesmo tempo em que oramos, não nos deixe cair em tentação, devemos excluir a tentação tanto quanto possível. Colaboradores com Deus, cooperadores com Deus. Enfim, meus queridos, hoje, o que eu quero deixar para vocês aqui é o desejo e o chamado de que Deus tirou você da escravidão, como tirou o povo de Israel do Egito. A Bíblia fala que todos nós estávamos mortos nas transgressões, éramos escravos do pecado, de acordo com Romanos capítulo 6. Estávamos como escravos do pecado, mas Deus nos resgatou, nos comprou, e ali no capítulo 6 de Romanos fala que quando você se batiza, é a mesma coisa de você ter morrido para o pecado, e quando você levanta das águas, é como se você tivesse ressuscitado com Cristo para uma nova vida. Você agora está trilhando uma nova vida. Deus enviou o Espírito Santo para te auxiliar nessa nova vida, nessa nova caminhada. E não existe tempo de igreja, não existe idade. Satanás está à procura de todas as pessoas. A quem ele puder enredar, ele vai enredar. Satanás não dorme. Por isso que nós precisamos lembrar de 3 palavrinhas. 3 palavras. Vigiar, orar e trabalhar. Vigiar, orar e trabalhar. Quando você for dormir, peça a Deus: Senhor, que os meus sonhos sejam para glorificar o seu nome. Quando você se levantar, Senhor, que os meus pensamentos sejam para glorificar o seu nome. E assim por diante. Cria momentos de comunhão com Deus, cria momentos para ler a Bíblia, cria momentos para enlarguecer essa influência positiva que Deus pode ter na sua vida. Porque os tempos são difíceis, não são fáceis. Se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, Satanás ele vai agir. O último testemunho aqui, antes de eu encerrar, era o mês de outubro. No Marrocos eu estava no passado. Antes do mês de outubro, eu comecei a ficar muito incomodado com a minha vida espiritual. Muito incomodado. Eu falei, meu Deus, eu tenho lido a Bíblia aqui, tenho visto Jesus Cristo e eu tenho visto uma disparidade muito grande. Não tem como eu permanecer como eu estou. E eu estava muito triste. E eu pensei, lendo a Bíblia, bom, assuntos espirituais se resolvem com coisas espirituais. Se você está doente fisicamente, você procura alguma coisa do corpo, né? Mas e para a doença espiritual? Vamos espiritual, ler a Bíblia, orar. Ah, mas é só um ritual. Não, vamos ler a Bíblia e vamos orar. Comecei a orar mais. Criei um momento durante o dia, não importava o que eu estava fazendo no meu trabalho, parava. Meio-dia, meio-dia e meio, estava eu ali orando. Não é muito, mas era um começo para mim parar ali, porque geralmente eu só tenho a comunhão com Deus pela manhã, pela tarde, durante o dia você conversa, você canta e tal, mas não é a mesma coisa como separar um tempo, falar, agora eu vou parar as minhas atividades e eu vou orar ao Senhor. E eu vou te falar, comecei a fazer isso, no mês de outubro, um colega meu que trabalha em Casablanca, uma outra cidade, falou, Péricles, eu fiz a comportagem aqui, deu super certo, 8 estudantes subsaarianos, deu super certo. Pensei, poxa, que legal, isso é muito bom. Eu tinha um amigo, tem a foto dele aqui, que ele estava há 3 anos sem emprego,
há 3 anos sem emprego, foi despedido, enviava currículo para tudo quanto é canto e não conseguiu um emprego. No Marrocos, se você não conhece alguém, você não consegue emprego. Infelizmente é assim. Aquele homem lá, que está do lado de lá, né, careca não, tem cabelo lá, mas está fazendo assim, né? Ele se chama Jawed. Jawed é o nome dele. Ele que tinha problemas com o demônio. Ele estava sem emprego, cheio de problema, pensamentos negativos e tal, não sei o quê. Muitos problemas. Eu falei com ele, rapaz, vamos comportar? Vamos vender livro comigo? Porque lá no Marrocos eu também vendo livros de saúde. Vamos vender livro comigo? Ah, mas como que é isso? É assim, assim, assim. Tá bom, mas eu falei com ele, rapaz, você vai mexer com saúde, você precisa aparentar também ter saúde um pouco, né? Eu falei com ele, você vai começar a fazer exercício antes da gente começar a vender livro. Aí ele começou, só que a gente não tinha muito tempo, então ele começou 15 dias antes, fez um detox lá, que eu passei para ele, e ele começou a fazer exercício. Rapaz, uma semana que eu encontrei com ele, depois eu e minha esposa, o semblante do rapaz estava diferente. Antes, toda vez que eu encontrava com ele, era conversa negativa. Ah, não tem dinheiro. Ah, ninguém me escuta. E um monte de reclamação. Uma semana depois, fazendo exercício, já estava com um sorriso no rosto, trazendo um presentinho para mim, e conversando, e falando de planos para o futuro e tal. E a gente orando. Começou a comportar. Recebeu treinamento em novembro, 2 semanas de treinamento, trabalhou 2 semanas, trouxe já o dinheiro do aluguel. E sobrou alguma coisinha para ele. Mês de dezembro trabalhou, trouxe um pouquinho mais, né, do aluguel e mais para as necessidades da casa dele. Janeiro a mesma coisa, só que em janeiro pegou Covid. E aí ficou sentado 2 semanas lá, não teve como trabalhar. Mas aí eu estava trabalhando, acabei ajudando ele também um pouco. E agora, enquanto eu estou aqui, ele está trabalhando lá também. Né? E algo interessante esse rapaz, ele era meu amigo. Mas eu nunca tinha parado muito tempo para fazer muitas orações com ele. Raramente, mas depois que nós começamos a trabalhar juntos, todo dia que a gente sai, que a gente faz alguma coisa, que a gente está enxergando algum problema, a gente ora. Às vezes eu saio do carro, tenho um plano de orar, mas geralmente eu oro dentro do carro, mas às vezes quando eu saio, para a gente orar para o lado de fora, ele já fala, e a gente não vai orar não? Muçulmano. Está orando. Um dia, numa sexta-feira, ele estava desanimado. Eu não vendi nada e tal, não sei o quê. Foi no sábado, foi para a beira do mar, e ele teve uma visão lá. Lá eles têm muitos sonhos. É muito comum as pessoas terem sonhos lá, especialmente com questões espirituais. E eles valorizam muito, muito. Ele teve um sonho de um ser branco, que veio, brilhante, com roupas assim, brancas, brilhante e tal, com um cajado. E ele disse, você mente muito, falou com ele. Você mente muito. Você é viciado em pornografia também. Você precisa abandonar porque isso é pecado, porque senão você não vai vender livros. Falou desse jeito. Ele voltou para casa, na segunda-feira ele me comentou. E aí ele falou que esse ser disse para ele, você vai vender, você vai alcançar as bênçãos. E no domingo ele vendeu todos os materiais que ele tinha dentro da bolsa dele. Na segunda-feira ele estava feliz da vida. Ah, vendi todos os livros e tal, que não sei o quê. Mas eu não falo com ele que é Jesus, que não é, porque Satanás também pode se personificar. Mas existem muitas pessoas que acabam se convertendo por causa de sonhos. E é claro que depois você precisa ajudá-los também a encontrar a verdade de forma mais profunda, né? E esse rapaz, ele tinha problemas com a esposa, e oramos, ele queria me... E tem muita... Mas enfim, ele queria me levar num homem que é responsável por coordenar os demônios no Marrocos. Lá existem essas coisas, né? Eu falei, rapaz, eu conheço alguém que manda em todo mundo ali, Jesus. Sério? Ele manda e vai embora mesmo. E aí a gente orei pelo casamento dele, orei pelo trabalho dele e tal. No outro final de semana ele me falou, rapaz, você orou por mim? Falei, oramos. Por quê? Ah, porque eu e minha esposa, a gente está se tratando de forma diferente e tal. Falei, que bom, né? E Deus quer o melhor para o seu casamento. Deus quer que você seja feliz. Essas coisas eles não compartilham entre eles, porque existe uma vergonha muito grande, sabe? Mas quando eles encontram alguém, e aí você começa a conversar e tal, você começa a transformar. Ele é muçulmano, mas eu creio que o Espírito Santo está trabalhando no coração dele.
E assim como nós um dia fomos resgatados, eles também estão sendo resgatados. E eu oro e peço para que vocês orem por nós, orem por eles. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar no Marrocos, mas a obra lá também não depende de mim. A obra é de Deus, né? Deus é que usa e Deus é que organiza. Deus é quem cuida. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar com as pessoas sobre a salvação. Nós não merecemos, mas eu te agradeço porque o Senhor acredita em nós e nos salvou. Por favor, Senhor, eu peço também que o Espírito Santo possa fazer com que essas mensagens da Bíblia entrem em nosso coração, como a semente, crie raízes ali e deem frutos, Pai, para a eternidade. Salva-nos, meu Deus, salva-nos de nós mesmos. Nós pedimos por isso em nome de Jesus. Amém.